vamos começar, né, de onde nós paramos na última aula, os exercícios de casa, a gente já resolve eles, já deixamos eles prontinhos aí, certo? Então vamos lá, correção da tarefa de casa. Assinale a alternativa que está indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas abaixo. Então, sinais de pontuação. A gente viu a importância desses sinais de pontuação para os nossos entendimentos, uma vez que, né, a gente se utiliza deles para dar coerência e coesão no nosso texto. Teve os exercícios que nós fizemos na aula passada que a gente viu que se a gente não fizer essa parte de deixar ele bem feitinho, né, a gente deixar a pontuação certa, o texto fica confuso, algumas vezes mudando até o seu entendimento. Então vamos lá. Como amanhã será o nosso grande dia, duas coisas serão importantes. Uma é a tranquilidade, a outra é a observação minuciosa do que está sendo solicitado. Então dá uma olhada. Aqui, a resposta certa é essa daqui. Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula. Por quê? Como amanhã será o nosso grande dia, vírgula, duas coisas serão importantes. Nosso vocativo. Dois pontos, pois a gente está colocando uma enumeração. Dois pontos, uma tranquilidade, uma é a tranquilidade, ponto e vírgula, que a gente tem uma pausa. A outra é a observação minuciosa do que está sendo do que está sendo solicitado. Tenho duas coisas, então, ponto e vírgula, a nossa quarta opção. Beleza? E assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta, né? Vai ser a nossa letra A. Ele andava a cavalo, ela de bicicleta. Né? O ponto e vírgula dá uma pausa maior, né? Porém não tão longa. Né? Cada qual tem a vida que lhe pertence. Então, cada qual, quem é o sujeito da oração? Quem tem a vida que lhe parece? A cada qual. Então, eu não posso separar o sujeito do verbo. Tinha pés duros, não posso separar o sujeito do verbo. Ainda não sei, ele chegará à cidade. Quando, né? Aqui, ó, ainda não sei, ele chegará, perde sentido. Então, o quando aqui eu não posso fazer a separação também. Andava tão grudado que em dias de chuva parecia uma só figura. Andava grudado com o quê? Faltou essa informação. Andava tão grudado ao cavalo. A primeira vírgula está errada. A nossa segunda vírgula, porém, está certinha. Beleza? E no nosso exercício 2, reescreva as orações pontuando adequadamente e fazendo pequenas modificações quando necessário. Então vamos lá. Já vou colocar elas arrumadas aqui. Então, ao voltar para casa, vírgula, encontrei um ambiente assustador. Dois pontos, porque eu vou começar a numerar as coisas, né? Não que vai estar 1, 2, 3, mas são acontecimentos que estão numerados. Móveis revirados, roupas jogadas pelo chão, lâmpadas quebradas e torneiras abertas, ponto final. Pessoal, não esqueçam do ponto final, não esqueçam. A gente não pode esquecer do ponto final, ele é importantíssimo. B. De MPB, eu gosto mais de música sertaneja. Só tem uma vírgula aqui. Não critique seu filho, homem de Deus. Olha como é que é aqui, ó. Não critique seu filho, homem de Deus. Parece que não criticar o filho que é homem de Deus. Então, quando a gente volta aqui, ó, não critique seu filho, homem de Deus. Né? Você está fazendo uma interjeição. Dê o apoio que ele necessita e tudo terminará bem. Se você não apoiá-lo, quem irá fazê-lo? É uma pergunta. Né? Os nossos sonhos não são inatingíveis, ponto. A nossa vontade deve torná-los realidade. Beleza? Então vamos lá. No período, podemos encontrar presépios de barro, madeira, casca de coco, papel, palha de milho, osso, pano, ferro e tijolos. As reticências indicam a interrupção de um pensamento, a continuidade dos elementos, a supressão de palavras na transição. Vai! Beleza, então? Vamos ver aqui como é que ficou? A resposta certa é interrupção de pensamento.
Então, eu costumo ter eu sou muito prolixo, né? Eu me enrolo para falar, eu tenho isso. Então, quando você fica, como é que é quando a pessoa fica com isso, a gente tem as reticências. Essas reticências, elas estão ali porque elas indicam uma pausa no pensamento. A gente coloca uma pausa, uma interrupção desse pensamento. Então, eles chegaram lá e então viram. Reticências. Você coloca uma carga dramática, você fez uma interrupção do pensamento. Beleza? Continuidade dos elementos? Não tem nada a ver. Né? E a supressão de palavras na transição. Nossa, essa mais viajada ainda, certo? 2. Leia o trecho abaixo retirado do texto. Entenda os símbolos do Natal. Então vamos lá. Entre nós, o presépio tomou feições próprias. Podemos encontrar presépios de barro, madeira, casca de coco, papel, palha de milho, ossos, pano, ferro, tijolos. Os católicos costumam montar presépios nas igrejas e em casa, representando pelo menos a Sagrada Família, a mãe de Jesus, Maria, o pai de Jesus, José, e o menino Jesus. Os 2 pontos poderiam ser substituídos, esses 2 pontos aqui, por um travessão, um ponto final, um ponto e vírgula. Vai! E aí, pessoal, belezinha? Então a resposta certa é o travessão. Então, em língua portuguesa, nós podemos usar para dar pausa na fala tanto o travessão quanto o ponto e vírgula. Perdão, tanto o travessão quanto, né, a vírgula. Esse travessão, ele faz esse papel importante. A gente coloca um espaçamento, certo? Então, quando você está lá fazendo o seu estudo, você está lá escrevendo, você pode colocar tanto vírgulas no seu texto, quanto você pode colocar travessão. O seu texto vai ficar muito mais rico, o seu texto vai ficar muito mais interessante. Isso é bacana justamente para a gente ver o crescimento que as coisas têm, certo? E a nossa pergunta 3, leia a piada. Eu já estou avisando que a piada é ruim, então não fiquem brabos comigo, certo? O pai nota que seus 2 filhos estão muito quietos e vai verificar. O que vocês estão falando? Perguntou o pai. Encontramos uma moeda de R$1, diz o filho mais velho. Fizemos uma aposta. Aquele que contar a maior mentira ganha a moeda. Mas isso é muito feio, disse o pai. Quando eu era criança, nunca contava mentiras. Os meninos se entreolharam surpresos e o mais novo disse, tudo bem, pai, a moeda é sua. Desculpa, eu avisei que era sem graça, né? Então vamos lá. Na passagem, encontramos uma moeda de R$1. O travessão indica a fala do pai, a fala do filho, a fala do filho mais novo ou a fala do filho mais velho. Vai! Beleza, então? É a fala do filho mais velho, né, gente? Tá aqui, ó. Encontramos uma moeda de R$1, diz o filho mais velho. Né? Chega a ser até bobo da gente não ver desse jeito. Então, o que a gente tem que ter em mente? A gente sempre precisa ter em mente, né, que a pontuação ela é necessária para que o nosso texto ele tenha sentido, ele seja coeso e coerente. Em algumas frases a gente perde até o sentido, que foi o que o professor mostrou. Tenha pena do seu filho, homem de Deus. Parece que eu estou falando, tenha pena do seu filho, homem. Né? Tenha pena do seu filho, homem de Deus. Então, parece que eu estou falando do filho quando eu não coloco pontuação. Isso é extremamente importante quando a gente quer separar os elementos. Os elementos eles são separados a partir da pontuação. Então, a gente tem que ter conhecimentos gerais, a gente tem que ter conhecimento de verbo, dos tempos verbais, acentuação, pontuação, para que a gente possa entender. Beleza, pessoal? Então, exercício de casa. Está aí o exercício 1, pausa aí e copia. Exercício 2, né? Estava lá também, exercício 3, pausa aí e copia. Beleza, então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.